Bom dia, bem-vindas e bem-vindos a esse sábado gelado aqui no Instituto Ling. É um prazer estar com todos vocês aqui. Muito bom também contar com o pessoal que está nos assistindo de casa. A gente está aqui hoje, a Fernanda Gassen e eu, Luísa Kiefer, Fernanda artista, formada em artes pela Universidade Federal de Santa Maria. Tem mestrado e doutorado pelo Instituto de Artes, em Artes Visuais, da URGS. É também professora do Colégio de Aplicação da URGS. E a gente está aqui para conversar sobre esse trabalho, que está na parede atrás da gente, né, que foi a produção da Fernanda, que ela realizou ao longo dessa semana, aqui como parte do projeto Ling Apresenta. Esse é o segundo. A Fernanda é a segunda artista a participar do Ling Apresenta. Ao longo do ano, a gente ainda vai ter mais 2 artistas no segundo semestre. E, então, agradecer a presença de todo mundo, agradecer mais uma vez ao Instituto Ling por esse convite, pelo acompanhamento todo que nos dá e apoio ao longo da semana, na figura da Laura e da Camila. Agradecer a Fernanda, né, também por topar o convite. E começar essa conversa, sem mais delongas. Ouvir um pouco da Fernanda, como é que foi esse processo, a gente poder conversar com ela. O público também quiser fazer perguntas ou mandar perguntas pelo chat, por favor. A qualquer momento podem levantar a mão, a gente só alcança o microfone, daí podem interagir com a gente, que isso é ótimo. Bom, obrigada, Luísa. Agradeço a presença de todos também que estão assistindo, que estão aqui presentes. Agradeço ao Instituto Ling por esse espaço. É um belo projeto, vida longa esse projeto. Obrigada, Laura, pela ajuda, a Camila, o pessoal todo aqui do Instituto, aos meninos que me ajudaram a fazer o grid, o Paulo e o Klaus, a Luísa e o Michel, que ajudaram também, né, alguns detalhes do trabalho. E, enfim, é isso. Então, a gente vai começar, né, contando um pouco, a Fernanda nos contar um pouco desse trabalho, que a gente olha e, no primeiro momento, é esse trabalho geométrico, super bonito, leve, né? Flutua na parede, esses quadradinhos coloridos, mas a obra da Fernanda tem uma relação com a política e, na verdade, com o nosso contexto atual, político, cultural, social brasileiro, é muito forte. Então, esse trabalho ele tem uma segunda camada a ser acessada para além disso que a gente encontra num primeiro momento. Então, queria que tu nos contasse um pouco, Fernanda, assim, dessa pesquisa e o que é essa segunda camada que a gente tem aqui. Certo. Bom, quando a Luísa me convidou para fazer parte desse projeto, eu inicialmente não tinha assim, a ideia formada do que ia ser feito, mas eu venho trabalhando já há alguns anos com dados de pesquisa, pesquisas de violência contra a mulher, pesquisas de feminicídio, enfim. Trabalho a partir de reportagens que trazem um extrato dessa violência que é diária, né? E aí o que eu faço geralmente é trabalhar a partir desses dados, criando uma forma, trabalhando esses dados de uma forma visual, assim. Então, basicamente isso. E nesse caso específico, fiquei muito com essa ideia da pesquisa de base que eu utilizei, que eu estava, assim, eventualmente, pesquisas ficam na minha mente durante um tempo, assim, purulando, até encontrar uma forma de acontecer, assim, visualmente. Então, eu já vinha com esse slogan, assim, terrível, que é uma mulher estuprada a cada 10 minutos no Brasil, né? E aí que é um dado que veio né, que nos aparece, que é divulgado no dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher, enfim. São muitas agonias juntas, assim. Então, quando a Luísa me convidou, eu pensei em espacializar essa informação na ideia de um dia, assim, de estar presente, né? Então, o que tem aqui são 1.440 retângulos, né? Que são os minutos de um dia. Porque essa informação, uma a cada 10 minutos, uma a cada 10 minutos. Então, essa informação do tempo, para mim, tinha que estar no trabalho. Então, o que eu pensei foi fazer
quadriculado com essa quantidade de minutos, né? E uma marcação a cada 10. Então, o que a gente tem aqui é uma primeira camada de retângulos pintados de azul claro, que representam as meninas, né, até 13 anos. É o quantitativo, né? E a parte azul escura, maiores de 13 anos. E essas marcações em laranja é uma sobreposição, são aí as marcações dos feminicídios diários, né? Então, um feminicídio ocorre a cada 7 horas, que são 420 minutos. Então, as marcações de laranja são esse informe. É bem complexo de falar. Não, tá ótimo. É um assunto difícil também, né, da gente. Bem complicado assim. e construir. Porque é a primeira vez que eu estou agora, dá um tempo, né, de olhar para ele, porque o trabalho está feito há pouco tempo. Assim, geralmente eu tenho mais tempo de olhar para o trabalho, né, ficar burilando. E eu acho que assim a ideia era essa, assim, era que a gente estivesse aqui diante de um dia hoje, né, no dia de hoje, isso está acontecendo aqui, né? Então era um pouco essa coisa de uma presença dessas ausências todas, assim, enfim. A ideia foi essa, assim. Daí, claro, como ele é um trabalho que à primeira vista ele é uma construção geométrica, assim, né? Tem essa coisa do fluxo regular, né? Eu coloquei essa legenda porque essa segunda camada ela nunca está diretamente na formalização visual. Então, ou ela está no título, né, ou ela está em alguma outra informação. E aí, nesse caso, eu achei que, como tinha essa ideia de mapeamento, assim, que a legenda seria um elemento interessante de fazer parte do trabalho aqui mesmo, né? E aí, então, na legenda tem o dado, né, o que significa cada cor, e o título, né, traz esse elemento dos 1.440 minutos que constituem um dia, né? Então, o título do trabalho é uma a cada 10, que é a informação que originou o trabalho, né? E aí todos esses elementos vão se somando para entender um pouco o trabalho, mesmo que não tenha acesso a um texto, por exemplo, né? Porque a gente tem um texto da Luísa, por exemplo, no site, que explica um pouquinho mais do processo, mas eu queria que, nesse lugar aqui, tivesse informação suficiente para a pessoa reconstituir a ideia, né, do trabalho. Sim, a legenda é como uma chave assim, de acesso, né? Não totalmente explícita, porque ainda assim tem que pensar um pouco, enfim, decifrar, mas que também garante que tu vai passar um tempo olhando esses quadrados, né? Esses quadrados, a gente fica chamando de quadrados, mas são retângulos, mas quadrados, retângulos. Enfim, vão te obrigar um pouco a voltar para frente desse trabalho, né? E repensar cada vez que essa grade é interrompida pela cor, né? Então, quando tu aprende o que a cor quer dizer, tu diz, opa, meu Deus, espera aí, né? E eu acho que isso é muito interessante da gente pensar a partir da obra da Fernanda também, assim, que eu acho que é das potências da arte, assim, né? Que primeiro ela te sensibiliza pelo olhar, por uma leveza, mas aí ela te toca em outro ponto que é uma coisa racional, né? Completamente racional, assim, não tem como tu ler essa legenda e tu passar incólume por ela, assim, né? Não tem como tu ler a legenda e passar adiante pelo desenho, né? Tu vai voltar para esse desenho e começar a tentar fazer tentar decifrar o que está acontecendo aqui atrás da gente, né? E isso é uma coisa que acho que talvez a gente já possa ir abrindo também para conversar um pouco mais sobre a trajetória da Fernanda, sobre a tua produção, que já vem aparecendo no trabalho da Fernanda em outros momentos, né? Essa sutileza, essa solução visual e poética por uma... Normal, um barulhinho aqui, não há de ser nada. Mas que, enfim, essa sutileza poética, assim, né? A solução visual, que é muito leve, ou que te atrai pela coisa visual, mas sempre carregada dessa segunda etapa de informações que vem, enfim, desses dados de pesquisas e do jornal e tudo mais, né?
Então, a gente, de repente, Fernanda, a gente voltar um pouco atrás no teu percurso, assim, não sei se a gente pode já dar um salto, não sei se alguém já quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre esse trabalho específico, ou a gente vai adiante, depois a gente volta aqui. Mas, enfim, o trabalho da Fernanda, na verdade, ao longo, a Fernanda tem uma trajetória de mais de 10 anos, né, nas artes, assim, então não é uma produção recente, né, não é uma jovem artista de produção, esse nome é horrível, jovem artista, mas, enfim, ela já tem uma trajetória de bastante tempo e é uma produção que, nos últimos anos, assim, veio mudando muito, né. Talvez algumas pessoas conheçam o trabalho mais antigo da Fernanda pelas fotografias dos Convescotes, que era o nome oficial da série, os piqueniques, né? Que eram, talvez a gente possa dizer, algo quase oposto ao que acontece agora, ao rumo que o trabalho dela foi tomando, né? Porque eram... Conta pra gente, Fernanda, é mais gostoso de te ouvir do que me ouvir falar. Conta um pouco dos Convescotes e dos piqueniques, enfim. Eu gosto de dizer que eu gostaria muito de conseguir voltar a fazer piqueniques tranquilamente, como eram feitos, assim. Era muito bom poder fazer piqueniques, mas eu acho que tem uma mudança, tanto social-política quanto em mim, que eu não conseguiria mais voltar a fazer isso, assim. Então, eu trabalhava dentro do meu processo, envolvia muito um olhar para a própria história da arte. Então, o meu processo, né? Os piqueniques, os Convescotes, foram a minha pesquisa de doutorado. Então, eu vinha de um processo no mestrado também de investigação, né, de investigação da história da arte e transposição, né, para ações e imagens, né? Eu trabalhava com fotografia. Então, os Convescotes, no caso, eu convocava então esses eventos, convidava as pessoas para fazer o piquenique em si, para depois ter uma fotografia como resultado, né? E aí, depois do doutorado, enquanto eu produzia esses piqueniques, eu também tinha outros trabalhos que iam paralelamente acontecendo, já começavam a esboçar alguma coisa do que vem depois, mas muito sutilmente, assim. Então, eu comecei a sair um pouco dessa coisa da fotografia e eu comecei a me agoniar mesmo. É nesse sentido, assim, que esses trabalhos começam. Alguma coisa que me deixa muito agoniada e que eu acabo com sejam imagens ou pesquisas, textos, reportagens, enfim, que vão ficando ali num lugar e voltam na minha memória e tal. E aí eu comecei a pegar essas coisas e trabalhar, ou tentar operar transformações para fazer com que isso virasse um objeto artístico, ou tentasse, né, fazer essa tentativa. Então, começou lá em 2013, com as imagens das manifestações, né? Eu comecei a colecionar imagens da relação de violência entre os manifestantes e a polícia, né? Então, porque começou a assim, invadir as nossas redes sociais, né, esse tipo de imagem. Então, comecei a guardar essas imagens e depois não sabia o que fazer com aquilo, mas, enfim, acabei transformando em fotografia, né, como se fosse um esquete de dança mesmo, né, dessa relação, as poses estabelecidas naquela relação de violência, assim. E o trabalho foi caminhando assim para coisas que me mobilizavam durante muito tempo e eu acabava transformando em imagens, né? E agora esse trabalho, ele, não sei se é dentro de uma série, mas já tem alguns anos que eu estou trabalhando com essas pesquisas né? Eu fiz um trabalho que foi uma exposição que a Luísa fez curadoria na Fundação Vera Chaves, que era um trabalho a partir da pesquisa uma pesquisa entre 2003 e 2013, que foi divulgada em 2015, que foi parar na minha timeline em algum momento em 2018 ou 2017. Eu fiquei com aquela pesquisa, que era uma pesquisa de homicídios de mulheres no Brasil, né? Nesse período todo, né? E aí eu fiquei com essa... Eu não sabia o que fazer com aquilo, e fiquei muitos anos, acho que foram 2 anos, mais ou menos, tentando entender o que eu ia fazer com aquilo. E aí acabou se transformando num trabalho que foi eu escrevendo nomes durante 3 meses, mais ou menos, foi o tempo, né? Meses, é.
Então, uma porque a letra pesquisa bem pequenininha. Ela foi diminuindo, inclusive, enquanto eu trabalhava, porque eu tinha esse montante, né? Essa pesquisa é muito grande, ela é robusta, né? 11 anos de pesquisa, muitos dados, é um número muito violento, né? São 46.186. Então, eu escrevi mulheres mortas no Brasil, né? No Brasil nesse num período de 10 anos. De 10 né? Então, era uma coisa assim. E eu então, fui escrevendo esses nomes. Esses nomes eu também extraí de reportagens de feminicídio, né? Quando eu comecei a fazer o trabalho, as 11 primeiras reportagens do ano de 2019, que foi quando eu comecei. Então, esses nomes, eu escrevendo esses nomes a quantidade de vezes por ano, né? 11 nomes, eu escrevi, enfim, 4.000, entre 3.900 e 4.600, era a média anual, é um número absurdo, né? E era uma coisa que eu convivi durante muito tempo, também um trabalho muito penoso, né? Mas que, enfim, eu consigo entender por que eu faço, não posso dizer que eu fico feliz por fazê-lo, né? Sim, era melhor que não houvesse não precisasse, dados, né? Exatamente. E essa pesquisa também declinou para um outro trabalho, que é o trabalho que está na divulgação aqui do Ling, que é aquele laranja. Então, dentro dos mesmos dados, uma outra informação, né, que é a diferença entre a morte de mulheres brancas e negras. E aí, a ideia é de construir uma forma de representar isso que a gente entendesse visualmente, né? Então, a gente tem diferenças de cores, a gente vê uma faixa que aumenta e uma faixa que permanece. Então, todas as informações que estão ali são basicamente dolorosas, né? Mas umas se sobrepõem, enfim. E aí, enfim, eu tenho trabalhado com esses elementos e também tem outras produções, mas todas baseadas nessa agonia, né, de coisas que me desestruturam em termos sociais políticos, assim, me torturam um pouco. E aí eu acabo transformando em alguma forma visual. É uma transformação, né? Eu lembro que eu assisti um documentário de uma enfermeira chamava Florence Nightingale, que ela fez, enfim, na Guerra da Crimeia, ela tentou provar, implementar uma pesquisa que provasse que os soldados morriam mais em funções sanitárias, problemas sanitários, do que na própria guerra. E ela trazia isso num gráfico, né? Num gráfico visual, que é o diagrama da rosa, que eu acabei usando também essa ideia num trabalho, também que tem a ver com a violência contra a mulher, enfim, dados de violência. Mas o que ela dizia era que era um pouco isso, assim, o primeiro impacto seria o visual, assim, para que as pessoas observassem aquilo e entendessem o que estava acontecendo a partir daquilo. Então, é um pouco nessa... Quando eu vi aquele documentário, eu pensei, talvez seja isso que eu estou querendo fazer. Enfim, comecei a entender meu processo por outra perspectiva também. Eu pensei agora duas coisas. Uma, assim, um pouco, talvez... aquela coisa assim, vou desenhar, né? Não entendeu, vou desenhar. Né? Lógico, vou botar em cor, vou botar em imagem, né? Se às vezes o texto é difícil de ser compreendido, às vezes a imagem vem mais rápido, né? E a coisa do número, a gente está... Mesmo que assim, a gente falando em voz alta, né? 10 mulheres por dia, uma mulher a cada 10 minutos, desculpa. Ainda bate, às vezes, a gente está tão acostumado a receber esse tipo de informação, né? Do absurdo das desinformações, a gente ainda, às vezes, passa, assim, a gente ouve e passa. Então, a ideia é operar essas pequenas transformações para que isso vire não que fique mais visível, mas que apareça de outra forma para a gente, né? Porque a gente vai se acostumando com a desgraça, né? E isso tem sido muito recorrente nesses últimos tempos, por isso que não dá para fazer piquenique. Eu lembrei agora de um comentário que a Laura fez durante a semana, que eu achei muito bom. Laura, vou compartilhar o teu comentário, que eu acho que tem tudo a ver, porque a Laura disse que esse trabalho, assim, ele ser leve, ele ter essa segunda camada, enfim, ele também diz muito sobre isso, assim, né? Essa contagem de estupros a cada 10 minutos de mulheres, ela está acontecendo enquanto a gente está aqui conversando, né? Então, o trabalho ele também carrega essa coisa assim, a gente está aqui, está conversando, a nossa vida está tudo bem, está normal, as mulheres que estão aqui estão em segurança, mas
tem mulheres nesse momento que não estão, né? E o trabalho carrega essa sutileza, assim, essa leveza mostra, também dialoga com isso, assim, cria esse diálogo, assim, ele é leve, o jeito como a sociedade lida com isso, né? Assim, fica um pouco ali na segunda camada, né? A gente não está o tempo inteiro falando disso, né? E até quase, às vezes, em determinados lugares, é quase ofensivo falar sobre, né? A gente está também... parece que não pode, que se falar é um problema. Eu mesma estava com problema de falar, né? Um detalhe do trabalho... Essa é uma história legal. A gente pode falar também um pouco da produção ao longo dessa semana, do processo. Essa é uma história boa, Fernanda. Assim, durante todo o tempo de produção, que foi desde segunda, assim, eu não dormi bem nenhuma noite, mas a última, depois que já tinha acabado o trabalho, que eu já tinha, enfim, já estava todo finalizado, com texto, legenda. Michel. Eu aqui, fazendo comunicação. Imagina. Produção. Eu tinha, então, acordei de manhã, foi ontem, né? Foi recente. Foi ontem 7 da manhã. 7 da manhã, eu mandei uma mensagem para a Luísa. Eu acordei de madrugada e com uma coisa assim, um neon na minha cabeça, assim, que violência sexual não é estupro. Eu tenho que trocar o texto. Porque aqui eu tinha, a princípio, esse termo, né, que é o termo da pesquisa original, é uma palavra muito, muito ruim, muito difícil, muito pesada, né? E eu fiquei, não vou usar essa palavra, estupro, não vou usar, vou botar violência sexual contra a mulher. Tá, fiz o trabalho. Aí acordei com esse neon, assim, não é a mesma coisa, por que eu tô tirando essa palavra? Foi ela que gerou tudo, né? Não posso tirar essa palavra do trabalho. E aí escrevi para a Luísa, mas eu tinha que trabalhar na manhã da sexta-feira aí. Eu já tinha pensado em tudo, né? Apaga, passa uma tinta, depois... que quem escreveu foi o Michel, que, né, a letra... Tem uma letra belíssima, daí ele que fez o texto, né? Quase não fiz nada nesse trabalho, né, gente? Praticamente, só pintei os negocinhos. E aí, inclusive, a Luísa disse, não, eu tô aqui... A Luísa mora relativamente perto, estou aqui, eu posso ir lá pagar, porque aí dá tempo, né? Se tiver que pintar, eu vou. Daí ela veio para a missão, e aí a gente, enquanto isso, ali naquele período da manhã, já pesquisou como é que apaga lápis da parede, tudo, já veio com produtos... Álcool, gente. Uma ótima dica para quem tem crianças em casa, lápis de cor você apaga com álcool. Apaga a borracha, tira o excesso, depois vai no álcool, com cotonete, sumiu o texto, daí a gente veio aí mais tarde para finalizar o trabalho. Mas era E aí botou a palavra na parede. Para não ter dúvidas. Para não ter dúvidas, exatamente. Porque não podia, era eu me esguirando das coisas que eu mesma inventei, né? Não dá. Conta pra gente um pouco, Fernanda. Isso, te ouvindo falar dos outros trabalhos, eu também estava pensando que tu tem uma relação com a matemática, né? Nossa, Porque a Fernanda faz cálculos. Ela, inclusive, sabia quantos minutos ela ia levar, ou ela achava que sabia, mais ou menos, quantos minutos ela ia levar para pintar cada quadradinho, cada retângulo. Eu tinha que saber se ia dar tempo, né? Não posso vir aqui. E isso eu acho super legal, assim, esse projeto tem essa característica da gente também poder acompanhar o processo do artista, né? O artista fica aqui trabalhando no Instituto Ling ao longo da semana. Então, quem vem, acompanha, pode conversar, fazer pergunta. E isso eu acho que é super legal, porque a gente vai vendo como os artistas trabalham de formas diferentes, né? O Bruno Tamboreno, que foi o primeiro artista a pintar a parede, ele, por exemplo, não tinha nenhum projeto. E as pessoas perguntavam para ele, mas como é que tu está fazendo sem projeto? E ele dizia, não, mas eu vou fazendo. A Fernanda foi o oposto. A Fernanda tinha um projeto, né? Conta pra gente dos teus cálculos, Fernanda. Então, na verdade, eu não tenho, assim, eu não sou uma artista que tem um fazer muito específico, assim, eu não sei desenhar, assim, não sou uma exímia desenhista, etc. E os meus trabalhos são assim, a ideia, e depois eu tenho que dar um jeito de executar. Tem lá então, um pouco... E aí assim, eu vejo o que eu vou usar. Por exemplo, aqui eu usei aquarela, porque eu queria uma cor transparente
E foi o que eu já tinha usado em outro trabalho, então eu pensei, vai funcionar aquarela, mas eu não sei usar aquarela, assim como um aquarelista usaria aquarela. Eu uso aquarela porque eu preciso de uma tinta transparente, tento usar da melhor forma possível, que é o mais plano possível, não consigo. Ela não quer que aconteça na aquarela a característica da aquarela. Mas tudo bem. Que é, né, a sobreposições e a pincelada não era que fica aparente. Ela não quer, ela quer uma aquarela homogênea. Homogênea. Bem difícil na parede. Eu já consegui no papel, mas na parede muito complexo. Também era um outro dado, né, um outro elemento. Mas, enfim, a matemática, né, não exatamente matemática, né, é regra de 3 no meu trabalho, basicamente. Tudo resolvo com regra de 3, eu acho sensacional para mim. É quase que resolve a minha vida nos últimos tempos, tem resolvido. Regra de 3, basicamente. E um ângulo reto, né, também, que tem esse problema. Né, geometria e tal. E como eu acho que o trabalho, a ideia, quer dizer, o que origina o trabalho um pouco, acho que a matemática vem porque escorrega do próprio objeto de origem, assim, né, que são essas pesquisas, né, são números, e como que eu transformo esses números em forma, né? Então, geralmente tem uma relação, né? Por exemplo, esse trabalho que está como divulgação, que é a escala de cor, eu fiz uma proporção, não consigo explicar direito, mas eu fiz uma proporção da área da folha com relação ao total da pesquisa de um ano. Daí, como eu tinha um lado da folha como referência, aí os outros, a partir dali os outros, né? Então eu tinha o tamanho das linhas. Então, mas é tudo basicamente regra de 3. Tudo que eu preciso mais do que regra de 3, aí eu preciso de programação, que eu peço para o meu irmão, que faz isso para mim. Que era um outro projeto, era esse ou um outro projeto que eu ia precisar de programação, daí era meio complexo. Por exemplo, do diagrama da rosa, eu precisei de uma ajuda externa, que foi ele que me ajudou a fazer a forma, transformar os dados no diagrama, e depois aí eu fiz a ampliação e tal, manual, com lápis de cor. Primeiro faz programação, depois pega um lápis de cor, né? Que é assim. Mas a matemática tem me acompanhado porque eu acho que vem do objeto de origem, assim, das pesquisas e tal. E aí eu acabo usando um recurso de número, proporção, tamanho, assim, a partir desse elemento, assim. Então, sim, e aí isso vira um projeto, né, bem específico, com medidas bem específicas, bem preciso. Bem preciso. Né? Que tu segue a risca nessa transposição. Exatamente, e não preciso necessariamente executar, pelo jeito. E tem o desafio, né, Fernanda? De, assim, se o que está no papel vai se comportar na parede da forma que... A primeira vez que eu vi ele pronto aqui, me deu uma estranheza, assim, porque o meu projeto era bem pequenininho, estava bem na proporção, mas era pequenininho. Eu disse... ainda estou me acostumando com essa dimensão, porque também é uma coisa que não é... Eu nunca trabalhei com coisas imensas, gigantes, nada. Sempre trabalhei no papel, fotografia, assim, um tamanho grande, mas nem tanto. Mas essa foi um pouco assustador, assim, quando a Luísa falou do tamanho da parede. Daí eu vim aqui, tinha um trabalho do Bruno aí, como eu já tinha um trabalho, a parede não parecia tão grande, né? Porque ele toma um espaço. Aí depois, quando eu cheguei aqui, estava a parede pronta para mim. Foi um pouco assustador, mas eu já tinha calculado tudo, estava tudo certinho. Essa coisa do cálculo do tempo também, eu sabia dos quadrados, porque eu precisava saber, né? Eu tinha só uma semana para fazer. Eu até fiz algumas adaptações, porque a ideia primeira era ter esse texturizadinho do laranja, seria todo esse azul de baixo, mas isso seria impraticável, porque eu ia demorar... Quantos minutos era por... 6 minutos. Ela calculou. Eram 6 minutos por retângulo, mas sem considerar sobe escada, desce escada, né? Só o ato de pintar. Daí tive que transformar um pouco a ideia original do trabalho por causa do tempo. Aquele trabalho dos nomes das mulheres, eu sabia quantos nomes eu tinha que escrever por dia para conseguir finalizar o trabalho para a exposição. Então, e uma quantidade que eu conseguia fazer mesmo, fisicamente, né? Eu tinha que escrever, acho que eram 300, no mínimo, entre 300 e 400 nomes por dia. Então, nessa lógica, o cálculo no meu trabalho é assim, para eu entender se vai funcionar, se vai caber, se vai dar tempo. Mas não é uma matemática muito requintada, é uma matemática básica. É uma matemática mais de um controle. No controle, exatamente, do controle da produção. E
Isso, esse mesmo, assim, eu não sei, aqui a gente usou... Isso, conta um pouco como tu fez. Giz de giz linha, de linha, né? Giz de linha. Eu disse fio em algum momento, mas eu acho que o nome é linha. Conta um pouco como é que é isso, como é que foi feito a grade. Eu não tinha ideia de como fazer exatamente a grade. A princípio, quando eu fiz o projeto, eu pensei, vou usar um nível laser, fazer, né, desenhar. E aí... O que demoraria acho que demoraria bastante. Eu não cheguei a calcular isso, porque, por sorte, eu consegui resolver de outra forma, que foi muito mais fácil. E aí eu estava com um amigo em casa, o Cristiano Lenhart. Ele fez um quadriculado num trabalho. Eu disse, como é que tu fez aquele quadriculado? E era muito maior do que isso. Assim, eu lembro que era muito mais. Aí ele me mostrou esse negocinho, que parece uma trena, mas é um fio de algodão que vai um pozinho dentro e ele marca a parede para usar em obra, em construção civil mesmo. E aí eu achei sensacional. E aí... Tu prende, só para entenderem melhor, né? Prende a gente lá. Prende nessa pontinha. A Fernanda contou com a ajuda dos montadores, do Paulo e do Klaus. Absolutamente precisos. Aí, né? Prende nessa pontinha esse barbante. Vai até o outro lado lá, faz assim e faz com o barbante. Tec, só, solta aí. E ele marca assim, que é um pozinho, é tipo um giz de quadro, assim, né? Depois dá para ver mais de perto, que dá para ver esse pozinho voando, assim. E ele vai... Claro, ele tem aqui, são 4,80 metros, né? Exatamente. Então, ele não fica absolutamente idêntico em todos os pontos. Ele tem essa fluidez que até dá um movimento para o olho, assim, que eu achei muito legal. E aí, então, ele foi feito assim, foi traçado um traçado de fio de laser, assim, e aí pontilhado, assim, cada retângulo tem 7 centímetros por 10, são 30 horizontais, 48 verticais, que é o que resulta em 1.440 minutos. E aí depois depois dele todo traçado, aí eu comecei a pintar e daí foi rapidinho, né? Muito mais do que eu imaginava, mas foi tenso porque eu não podia errar, né? Porque eu ia ter que fazer tudo de novo, assim, uma agonia. O trabalho tinha que ser exatamente milimetricamente feito para não ter que refazer, porque apagar ia ser muito complexo, né? Apagar uma linha, eu ia ter que reconstruir todas, enfim, eu nem sei como é que faria, não aconteceu nada. Quase aconteceu, mas não aconteceu. É um trabalho como tu calcula tudo, e tem esse projeto super preciso e tem esses dados precisos, quer dizer... Não podia ter nada errado. Se tu anda um quadradinho a mais, isso já modifica todo o desenho, já modifica toda a lógica, né? Não que a gente achasse também que alguém vai parar aqui e contar se tá certo. Mas eu contei. Enfim, né, para Fernanda. É parte importante do trabalho que ele siga, né? Sim, exatamente. Porque imagina se eu tivesse que arrumar alguma linha aqui no meio, ele ia perder essa... Enfim, ia ficar... O ritmo que cria, né? Na verdade, como é um intervalo regular, eu entendo que ele cria um ritmo visual, assim, né, do olhar. E ele era milimetricamente calculado, não podia dar nada errado, não deu nem respingar. Nem respingar. Enfim. E aí, por fim, vieram os laranjinhos. Os laranjinhos. Né? Que aí tu usou, em vez de deixar homogêneo. De tinta plana, assim, eu fiz pontilhado para dar uma textura, assim. Essa ideia do azul, assim, era um pouco como água, assim, né? Essa coisa mais... Por isso, transparente também, tal. E aí, o laranja ele dá uma pontuada, assim, que eu acho que esses pontos laranja, assim, são 3 pontos unicamente, né? Não que o dado é mais dramático, mas eu acho que essas sobreposições são importantes. Assim, quando eu vi ele todo azul, tinha alguma coisa que parecia que me faltava nele, assim, daí eu demorei um pouco para fazer o laranja, né? Apesar de serem só 3, eu deixei bem para o finalzinho, assim. E aí quando entrou o laranja deu um... Chegou onde estava, assim, onde eu queria, onde estava calculado, assim. Como foi a escolha das cores? Porque... O azul era um pouco isso, assim, essa coisa de trazer essa ideia desse líquido, desse fluxo dessa água, assim, um pouco
essa coisa mais que a Luísa falou, né, de isso tá aqui o tempo inteiro. Enfim, era uma cor que me trazia um pouco menos dramática, assim, enfim. Mas essa ideia de água era um pouco isso, assim. E o laranja foi porque é um dado contrastante, né? Assim, os 2 tons de azul são o mesmo dado, né? O mesmo dado, mesmo nominalmente o mesmo dado, né? Com a sua diferenciação que está posta ali na legenda. E o laranja é um outro dado, né? Um outro drama que está sobreposto ali. Então, a ideia era colocar essa cor contrastante, que o laranja é o alto contraste do azul. Eu vejo que tem uma regularidade, né? Mas essa regularidade representa uma média, né? Fatos estupros não são a cada 10 minutos. Não, exatamente. Chegaste a pensar em pintá-los aleatoriamente? Como é que tu chegou nessa... Eu cheguei, isso ainda, e tem mais, assim, isso é o que está escrito, né, e é o que está dado, quer dizer, existem muitos, poderiam estar todos esses retângulos pintados, né, porque a gente sabe que as coisas são subnotificadas, mas a coisa da regularidade era muito para relacionar com essa informação, uma mulher a cada 10, que era o que estava me... Então, a regularidade vem daí. Eu até pensei em outras formas de dispor, né, esse 1 a cada 10, mas eu, enfim, quando eu resolvi visualmente, eu testei essa forma, assim, e também porque eu tenho um problema com regularidade, talvez seja isso. Não, mas eu acho que não é um problema com regularidade, Fernanda. Eu acho que está sempre presente também nesses teus últimos trabalhos todos a questão da repetição, né? Sim. Talvez seja repetir a exaustão para que isso fixe, né? De alguma forma. 1 a cada 10, 1 a cada 10. Enfim, no trabalho das mulheres, tu escolheu esse trabalho que a Fernanda falou anteriormente, que ela escreveu os nomes das mulheres. Ela escolheu um nome por ano da pesquisa, né? E ela repetiu aquele nome. Mais de 1.000, mais de 2.000, 3.000 vezes por folha, o mesmo nome. Né? Era um nome escolhido, mas que representava o ano. O ano e os milhares de nomes de mulheres assassinadas. Isso. No outro trabalho teu, que a gente não falou, mas aquele que tu usa, esqueci o nome da série, das manchetes, que tu imprime as manchetes no papel, logorreia. Então, o nome já dá uma ideia. Ela imprime, reimprime, vai sobrepondo uma manchete de jornal, dessas tantas que a gente tem hoje em dia, com frases impactantes. Frases impactantes, na verdade. Especificamente frases impactantes. Até que essa frase some, né? Some, vira um embrolho, uma mancha, e aí tem ali, e aí eu preencho com cor esses espaços que sobram nessa sobreposição de impressão. Na impressão mesmo, imprime e volta a folha para a impressora, volta e volta, né? Ela vai criando uma mancha. Eu acho que então tem mais a ver com a repetição, assim, com uma relação também do teu trabalho que a gente pode pensar, assim, voltando numa tradição da história da arte, ou não uma tradição da história, uma tradição contemporânea, mas enfim, os artistas minimalistas e a arte conceitual, né? O teu trabalho também dialoga muito com isso, assim, mesmo a questão da repetição, a questão da grade, a questão da geometria, são coisas que a gente encontra nos artistas minimalistas e nas obras conceituais dos anos 60, 70. Então, acho que não é um problema com... Mas essa coisa do aleatório, eu acho que tinha um pouco também a ver com essa ideia de... Quando esse dado é disposto aleatoriamente, porque eu poderia concentrar todas num lugar só, eu acho que a gente tem uma ideia de me parecia que a ideia de dimensionar a informação ficaria mais direta, assim, né? Porque eles poderiam estar todos esses... e é também a diferença entre dados e o que está posto, né? É muito louco, porque diz 1 a cada 10 minutos... São 144, 146, eu acho. Mas são 156, é o número total diário, 156. Mas na distribuição temporal não dá o mesmo número. Então, nunca é muito preciso, né? Mas a ideia
de distribuir assim, era um pouco, para a gente entender, uma cada 10, uma cada 10, uma cada 10, né? Eu penso... Eu ia falar uma coisa, esqueci. Não, fala. Esqueci. Bom, pergunta. Tá. Não, eu pensei agora, para a gente falar também sobre... Como é um trabalho tão preciso como tem esse dado, ele sabe exatamente quando ele acaba, né? Mas o que eu queria te perguntar, ou que tu falasse um pouco, é sobre isso, tá? Tu olhou ele, tá pronto, mas talvez isso, dá vontade de pintar um pouco mais, ou tem uma relação diferente, assim, né? Tem artistas que têm uma produção que, enfim, ficam em cima do trabalho, ficam, até a hora que pensam, não, agora eu acho que sim, né? Mas o teu, com toda essa precisão e com os dados, ele chega uma hora que ele mesmo se encerra, né? Sim. Pela sua proposta. E a tua relação, assim, com esses trabalhos de modo geral, enfim, dá vontade de pintar mais, porque tem mais dados, ou dá vontade de sobrepor mais outras pesquisas a essa grade, ou enfim. Uhum. Eu acho que tem um pouco aquilo que tu falou da diferença do trabalho do Bruno, por exemplo, que ele vai construindo aqui no dia a dia, assim, o trabalho. E esse trabalho, e o meu processo, que é quando ele vai para a parede, ele já está pronto e está fechado, e ele não vai ser alterado. Ele só pode ser alterado se couber, como a gente fez ali com a legenda, né? Que ela mesma pediu para ser trocada em sonho. Então, quando ele acontece, ele já está resolvido, né? Em geral, os meus últimos trabalhos, né? É esse mesmo que tu falou da sobreposição e impressão dessas frases indigestas que a gente escutou durante toda a pandemia, de quem não devia produzir esse tipo de discurso. Tem essa... o que eu vou fazer é isso, e eu não vou fazer outra coisa que não isso, né? Ele não vai mais ser esse trabalho. Ele começou diferente, ele começou comigo escrevendo a frase. Tem uma coisa também do teu esforço físico, né? Me parece presente na tua produção. Eu consegui me livrar desse negócio aqui, nesse trabalho. Dessa coisa de... E aí eu comecei com essa sobreposição manual, assim. Daí eu não me lembro como é que aconteceu, porque a gente nunca sabe explicar exatamente isso, mas aí eu pensei nessa sobreposição de impressão. E aí, esse é o trabalho. Não vou fazer ele de outro jeito. Ele tem uma forma de acontecer, que é isso. Eu vou imprimir 18, 19, 20 vezes essas frases, uma sobre as outras. Quando criar uma grade aleatória, assim, uma sobreposição, que eu acho que está suficiente, eu paro e aí eu começo a pintar. Aí eu escolho as cores e acabou. Então, ele sempre acontece do mesmo jeito. E chega numa mancha que, na verdade, a gente só conhece a frase no título do trabalho. No título do trabalho, ela também. A gente vê uma mancha preta com cores, com pontuações de cor, assim. É um campo de cor, assim. Mas eu já me perdi do que a gente estava falando. A gente está... Olha, uma pior que outra. A gente estava falando, nos ajudem. Eu tenho uma pergunta. Ótimo, temos pergunta. Isso, obrigada, alguém com memória. Muito obrigada. Posso contar uma coisa com relação a isso? Essa questão que foi colocada, né? Agora eu não quero dizer que foi, mas ela ressoa um pouco numa conversa que eu tive com a Fernanda, logo no início, que por acaso eu fui meio chamada para cá. Em sonho acordado, talvez? Né? E acompanhou toda a elaboração de toda a grade. Pois não sei. Tu tinha tava uma coisa acontecendo. Eu fiquei, que projeto legal. Eu vi muito legal do Bruno, né? Já estava pronto. Né? E aí fiquei atenta, porém não muito, e acabei sendo pega de surpresa que já estava no segundo. E esse trabalho me toca bastante, né? Está me tocando bastante, me tocou bastante quando eu vi a grade, achei muito interessante. Até porque
te dar um microfone. Desculpa, Para quem está em casa. tem máscara e eu não estou falando alto o suficiente e está sendo... Então, desculpe para as pessoas que estão assistindo online, né? E se eu não projetei a voz devidamente para as que estão presencialmente também. Então, eu sou Íria, né? Eu sou artista cênica, trabalho com performance e sou musicista. Então, o trabalho da Fernanda me toca muito, está me tocando muito, me tocou ao longo desse processo. Então, repetindo o que eu tinha falado antes, né, para que não me ouviram online. Eu tinha visto o trabalho do Bruno já pronto, né, e achei muito interessante, o projeto também, né. E fiquei um pouco atenta, né, para ver o próximo, e acabei não atenta o suficiente, né, e fui pega de surpresa, né. Sonhando acordada, talvez fui chamada, né, para quando eu estava justamente iniciando o processo da Fernanda de construção dessa obra, né. Esse tema me toca muito, né, e eu estava colocando que eu tenho um trabalho, né, de longa duração que se repete, né, no meu trajeto enquanto artista cênica, que é sobre Ofélia, né, que tem como texto de base A Europa da Mulher, do Rainer Miller, que é um dramaturgo alemão. E é sobre muitos suicídios, né? O feminicídio, eu não sabia disso, mas tem um pessoal trabalhando com refugiados e eles colocam a indução ao suicídio como uma forma de violência e uma forma de feminicídio, né? Enfim, o resultado final dessa trajetória com a Europa da Mulher é o Exeunt Ofélia. E o Exeunt Ofélia, em forma de espetáculo, tem uma grade, né, muito parecida com essa, feita com um projetor de cinema que dá esse efeito dos antigos, que dá esse efeito, né, na hora de tu ajustar as três cores, né, para ajustar, enfim, antes de dar. E eu usava esse efeito, era só isso, né? E eu fazia uma dança ali, né? Então, quando eu vi a grade, eu fiquei super intrigada, assim, com aquilo. Super intrigada. Enfim, é um dado, né? Mas eu achei muito legal, e o que eu queria colocar é que eu voltei depois, né, ao longo da semana, para ver como é que estava e tal. Eu tirei uma foto, que eu espero que eu tenha salvado, que eu sou meio burrinha para essas coisas, que tinha a escada, que dado legal que tu precisou da escada no processo. Isso é bem legal. Enfim, a pergunta que não quer calar aqui em mim é que, quando eu passei de novo, estava escrito violência sexual com meninas, né, menores de 13, violência sexual com meninas, adolescentes e mulheres, a partir dos 13, e depois feminicídio. E agora eu não tinha enxergado, né, porque não enxergo tão longe assim, que realmente, né, tá ali estupro, né. E eu acho que outra leveza difícil que a gente tem que suportar, digamos assim, de que não seja falado sobre essas coisas, a gente precisa começar a falar sobre elas, né, é onde é que termina violência sexual e começa estupro. E eu acho que um pouco da conversa que a gente meio que teve, né, é onde é que termina a violência psicológica, começa a violência física e começa a violência sexual, né, e outros tipos de violência, né, contra a mulher. E uma pergunta que me surgiu, assim, enquanto vocês estavam falando, é até onde não dá esse dado, violência sexual contra meninas de 13, contra meninas, adolescentes e mulheres a partir dos 13, não acaba acontecendo finalmente o estupro, né? E quantas vezes não falar também estupro, falar violência sexual, estupro, feminicídio, violência psicológica, estupro, feminicídio, violência sexual, violência psicológica, violência patrimonial, violência... É uma rosa, talvez, pegando um pouco do dado que você falou lá, das condições sanitárias que levavam à morte durante a guerra, né?
um contexto de uma palavra chamada estupro, né? Que talvez seja parte de um ecossistema que a gente precisa falar a respeito. Então, só um dado, assim. Mas eu acho muito importante, assim, que tu tenhas transformado essa tua agonia de tanto tempo, que tu suportou por tanto tempo, tu tenha conseguido transformar nessas 7 noites insônias, que com certeza durante ao longo de todo esse período aí teve muitas outras, pontualmente noites insônias, né? Que tu conseguiu transformar belamente, né? Em trabalho, né? Então, queria só que tu falasse um pouco disso, dessa, sei lá, diluição, aquarela, as ausências. Eu acho magnífico como isso apareceu. Bom, a Iria participou aqui do início do processo. Foi muito legal, porque eu estava fazendo um intervalo e ela veio conversar comigo. A gente falou um pouco sobre o trabalho, né? E aí, enfim, sobre a vida, sobre as coisas. E eu, quando eu acordei de manhã com essa frase que estupro e violência sexual não são a mesma coisa, era um pouco em função da violência da palavra, né? E aí, não que... E todas são absolutamente violentas, porque nenhuma delas evoca outra coisa que não... A gente consegue, com todos os termos que se usa para isso, né? A gente consegue se confrontar, ficar em frente, diante daquilo, né? Mas aqui... os limites entre as coisas, né? A gente sabe, é isso que eu digo. Eu sei que aqui eu coloquei uma informação, mas ela é incompleta. A gente sabe que é muito pior do que isso, né? São pequenas sementes, assim. Então, essa informação do maiores e menores de 13 anos era uma coisa que, em princípio, não tinha, porque ela não era uma informação dessa mesma pesquisa, mas quando eu li outras pesquisas, ou pesquisas do mesmo órgão, né? E aí tinha esse dado, né? Assim, 53,8% são menores de 13 anos. É uma camada que ela vai dando, né? Aumentando o drama, né? É sempre não fica bom nunca. É sempre muito, muito ruim. Lidar com esses dados, de fora, eu lido com esses dados de fora, né, externamente. Então, aí é outra informação, né, outra camada. Então, eu tenho um afastamento da coisa, do tema, assim, mas, enfim, não consigo deixar de pensar, mas eu sei o meu lugar nesse processo também, né, nesse processo, nesse assunto, nesse tema que nos cerca, assim. Mas, enfim, eu já me perdi, para variar. Mas essa coisa da grade é muito louca, né? Porque eu vim aqui com a Luísa, a gente conversou para ver a parede e tal, e aí eu fui para... Eu acho que eu estava voltando da escola, e aí, do colégio de aplicação onde eu dou aula, que é um trajeto de 30 minutos, dá para fazer projeto, um monte de coisa. E aí eu cheguei com essa ideia, e aí botei a ideia no papel, e aí fui visitar uma amiga, Gabi Mota. Cheguei na casa da Gabi e vejo uma pintura da mãe da Luísa, né, da Gisela. Estou copiando a Gisela, porque era igual. O projeto inicial ainda era muito mais parecido, né? Tinha uma bordinha e tal, e eu cheguei lá e eu disse, gente, olha que loucura. São as conexões. São as conexões. E a gente conversou muito sobre essas coisas, né, trabalhos geométricos abstratos, no dia que a gente estava aqui. Porque a minha primeira ideia era trabalhar com a coisa das sobreposições das frases, que é um trabalho que estava que é um dos últimos trabalhos que eu estava fazendo. Mas aí a gente teve essa conversa e eu fui com isso. E aí vi uma exposição do Solevit, de desenhos de parede, vi no Instagram. Alguém compartilhou, assim, disse, gente, sensacional. E aí fiquei com aquilo na cabeça e tal, e voltei, então, do trabalho com esse projeto. Era esse e o outro, que não ia ser praticável aqui. Daí, quando eu vi o trabalho da Gisela, eu disse, meu Deus, que loucura. Ela pediu uma palavra.
Mas aí É para quem está nos ouvindo em casa, por favor. Para o vídeo. Eu queria saber por que é 13 anos. Por que o recorte é 13 anos? Não sei, eu me perguntei também, porque em vários outras fontes de pesquisa se usa 14, né? Sim, se utiliza 14. Abaixo de 14 é o estupro de vulnerável, né? E se fosse para fazer um recorte de adolescente, seria 12, né? Eu não tenho esse esmiuçamento na pesquisa que eu vi, assim, que eu encontrei. Eu também achei estranho, porque justamente eu já tinha visto com definição 14 e tal. E nessa era 13. Eu vou aproveitar para fazer outra pergunta meio boba, mas é que ficou na minha cabeça. Como é que tu conseguiu fazer para tirar o manchadinho da aquarela, que tu disse que não queria? Mas tá ali. Ele tá aí. Bom. Então. Eu não consegui tirar. Mas não essa muito, não dá. Daí, não, eu tentei fazer o mais uniforme possível. Obrigada. Mas a minha testagem em casa para conseguir fazer era usar a tinta muito aguada. Quanto mais aguada ela tá, né, menos marca ela faz. Só que também eu estava testando na minha parede, e a minha parede não era de gesso. Daí lá funcionava. Aí quando eu cheguei aqui, botei a primeira pincelada na parede, escorreu a tinta, porque tem é uma outra camada, né? Então é mais liso e tal. Então teve essas coisas dos materiais mesmo, né? Em casa eu consegui fazer um azulzinho bem plano com aquela ali, né? Esse que eu não testei em casa. Porque a princípio eu ia fazer a mesma cor, só que com esse vazadinho, né? Como laranja, ia ser o mesmo azul, só que pontilhado. Daí eu acho que foi quando eu cheguei aqui. Foi quando eu cheguei, primeiro dia, quando eu fiz a grade, eu já entendi que não ia dar, daí fui para casa, peguei a outra cor que eu tinha, fiz a tinta e tal. Mas eu acho que o manchado é bem interessante, porque, na verdade, cada mulher é uma mulher, né? Sim, não tem nenhum... Aí, na verdade, tu não tem nada estampado, não são todas iguais, né? Não pensasse nisso, né? Mas resultou nisso. Em algum lado teu, isso, de certo, podia estar presente, né? Eu acho que o resultado é muito bom, é isso mesmo. Cada quadradinho é um, ou cada retângulozinho é um, né? Ele acaba tendo cada um encerra a sua própria característica ali, né? A gente tem uma pergunta do pessoal que está em casa. Última pergunta, eu acho. A gente já está chegando no final, né? Está perto de meio-dia aqui, falta pouquinho. Então, lanço essa última pergunta que veio aqui no chat, da Simone Fogazzi. A quadrícula como técnica de ampliação de desenhos foi uma escolha, no caso, para conduzir a uma ampliação da consciência sobre os dados da violência contra a mulher? Tem alguma relação? Simone, minha colega de trabalho lá no colégio, professora de artes também, artes visuais. Eu não tive essa referência assim da quadrícula. Isso não perpassou assim para entender a coisa da dimensão, né? Porque é justamente isso, né? Quando se dá por quadrícula é uma ampliação da ideia, né? Eu acho que eu não pensei, mas isso, enfim, funciona aqui, né? Porque justamente quando ele ganha essa dimensão, né? Nessa estrutura toda formal, assim, né? Não é 9x9 como da Gisela, é 7x8. Mas 7x10, 8x10, não, 7x10, olha, 7x10. Mas isso não apareceu assim no meu processo de elaboração, assim, essa ideia da quadrícula como ampliação de desenho. Talvez porque eu nunca tenha tido essa experiência, né? Mas é muito, muito interessante, porque é como se produz, né, em geral, do pequeno para o grande e tal. Mas aqui teve a presença da parede, que a parede em si te impôs essa ampliação, um trabalho que sempre acontecia em formatos de folhas manejáveis, né? Exatamente. E assim, eu acho que essa agonia de eu não conseguir dormir muito bem é porque é um trabalho muito complexo, e eu, em geral, os meus trabalhos ficam comigo em casa, eles não têm essa espacialização assim, né? Então fiquei um pouco mexida também com isso, de ele estar aqui assim desse jeito, né? Tão, enfim, impossível de, ele não vai passar desapercebido por quem vem aqui, enfim.
né, eventualmente os trabalhos passam desapercebidos, a gente sabe, né? A gente que é artista. Muitos. A Simone finalizou aqui com um comentário que vale compartilhar com vocês. O inconsciente também trabalha. É verdade. Verdade. Trabalha durante a noite, faz a gente acordar de madrugada e entender que está fazendo Eu também a coisa sonhei errada. com cálculos uma noite no meio da semana. Foi assim, uma semana agitada. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso encontro. Foi um prazer enorme contar com todos vocês aqui, com todo mundo que nos assistiu de casa. Fernanda, um prazer te ouvir, te acompanhar durante essa semana. Muito obrigada. Muito obrigada novamente ao Instituto Ling, a Laura, a Camila, toda a equipe aqui, que nos dá um super apoio. E é isso. Eu preciso agradecer também, que a Luísa, além de ficar aqui acompanhando o processo, ela botou a mão na massa, literalmente. Né? Ficou aqui comigo todos os dias, a gente conversando, trocando, construindo coisas juntas. E a Luísa, de alguma forma, acompanha meu processo também, e esse processo dos últimos anos, especificamente. Então, agradeço muito por ter lembrado o meu nome nesse projeto muito legal que a Ling apresenta, que eu já disse que tem que ter vida longa. E agradeço a todo mundo aqui, né? A Laura, a Camila, todo mundo, que assim, a gente se sente acolhido quando, né, a gente não tem um momento de agonia de não ser, né, de precisar de alguma coisa e não ter. A gente aqui tem a equipe, como dizem os argentinos, né? Então, foi muito legal todo o processo e todo mundo me ajudou, né? Paulo, Klaus, Michel, que não sei. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Já acabou? Já acabou? Pode falar. Vou só agradecer ao Cristiano Learte, meu amigo, que me acompanhou no processo, que era o meu orientador à distância também, orientador do projeto. Que bom. Esqueci de agradecer a ele. Ele me ajudou muito na construção do processo. Fizemos até uma chamada para definir coisas. Foi sensacional. Obrigada, Cris.